Benção dos irmãos, com a paz do Senhor. Estou alegre nesta noite por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede para estar aqui. Como é bom estar na casa de Deus, né? Gente, tanto na casa da gente quanto na igreja, a gente sente a presença de Deus, a alegria do Espírito Santo. Esse dia eu comentava ali com a minha esposa e falava para ela, irmãos, é de grande importância a gente pensar o quanto é maravilhoso sentir essa alegria que nós sentimos quando estamos adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Eu creio e tenho certeza que o Bill Gates, com todo o dinheiro que tem, ele não consegue sentir essa presença. Mesmo que esteja na melhor suíte, no melhor hotel que seja, o homem mais rico, o rei, o príncipe, se ele não tiver Jesus, ele não sente a alegria que nós sentimos. Essa alegria maravilhosa, né? Essa alegria que nos faz chorar na presença do Senhor. Às vezes tem pessoas que às vezes nos olha e pensa, mas por que chora tanto? Mas não sabe que essas lágrimas é de felicidade, é de alegria, né? É de gozo do Espírito Santo, porque nós temos a salvação, porque nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Eu estou muito alegre, meus irmãos, a cada dia. Se for para contar as bênçãos, irmãos, que o Senhor tem dado, ficaria aqui até meia-noite. Deus tem nos abençoado, de cura para cima, irmãos, tudo Deus tem abençoado. Eu sou grato a Deus todos os dias por tudo que Deus tem feito por mim e pela minha família. Mas eu quero nessa noite meditar com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho, segundo escreveu o evangelista São Lucas, no capítulo de número 7, o versículo de número 11, 12 e 13. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu o evangelista São Lucas, capítulo número 7, e o versículo de número 11, 12 e 13. Aleluia. Eu quero falar nessa noite, irmãos, do encontro das duas multidões. Eu quero falar através desses versículos que a palavra de Deus vai nos falar. Nós vamos meditar aqui e vamos achar algo especial para nós levarmos para a nossa casa nessa noite, dentro dessa palavra. A palavra de Deus nos diz assim: e aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Amém. Somente esses versículos. Irmãos, olhando para esses versículos da palavra de Deus, eu venho a ver a situação em que se encontrava essas duas multidões. A primeira multidão que está citada é a multidão que acompanhava o Senhor Jesus Cristo. Ali logo após de acontecer a cura do servo daquele centurião, daquele homem mostrar, colocar a sua fé em exercício, para que Jesus visse o tamanho da sua fé, e sem que Jesus precisasse ali, o seu filho fosse curado somente com uma palavra. A multidão se alegrava cada vez mais e mais de estar vendo os milagres do Senhor. Eu creio que aquele povo que devia seguindo Jesus, que estava seguindo Jesus, devia jubilando, cantando, louvando e glorificando a Deus por ver tantas maravilhas, porque eles estavam com a pessoa certa, eles tinham escolhido o lado certo, eles estavam como eu e você nesta noite, que nós escolhemos o lugar certo, a hora certa e o Deus certo. Quantas pessoas têm servido a deuses? Tantas pessoas que têm colocado o dinheiro como seu Deus. Quantas pessoas têm feito uma obra, pegado a obra das mãos de homens e colocado ali na sua presença e adorado. Mas nós não, irmãos. Nós sabemos do Deus que nós servimos.
Nós sabemos que nós servimos um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Nós sabemos que Ele pode todas as coisas, aleluia. O nosso Deus é um Deus que tem olhos como chamas de fogo, e que Ele contempla o meu e o seu coração. Ele sabe daquilo que eu e você necessitamos, daquilo que nós precisamos, e Ele está velando por mim e velando por você. Deus não desampara. Por isso, irmãos, é que nós permanecemos alegres. Às vezes há momentos na nossa vida que passamos por tristezas e por tribulações. Às vezes as pessoas que não conhecem o que é o Evangelho, o que é o mistério do poder de Deus, a pessoa pode olhar e pensar no trabalho, gente, mas olha a situação que esse irmão, que esse homem está passando, que essa mulher está passando, e eu olho para esse irmão e ele está cantando, eu não entendo, mas você sabe o que é a diferença, irmãos? É como Jó disse: eu sei que lá nos altos céus o meu Redentor vive. Nós sabemos que mesmo diante, irmãos, de alguma adversidade, de algum problema, há um Deus que Ele prova, irmãos. Às vezes Ele permite nós passar por prova, mas Ele é fiel para nos dar vitória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Olhando, irmãos, para este povo, eles estavam em aquela multidão com Jesus, caminhando, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. De repente, há outra multidão do outro lado. Qual a situação da outra multidão? Primeiro, velório. Velório é lugar de tristeza. Aquela mulher tinha perdido o seu único filho. Aquela mulher estava vindo com aquele povo para trazer o seu filho único para sepultar. Aquele povo estava vindo chorando. Eu creio que aquela mulher, ao ver o seu filho ali, deitado, já morto, prostrado, ao colocar ali no caixão para levar, ela não tinha mais uma esperança. A única esperança, o único plano da cabeça dela era o seguinte: eu vou levar meu filho até esse caminho e nós vamos enterrar, sepultar o meu filho. Mas não sabia ela que no meio do caminho haveria uma esperança. Não sabia ela que no meio do caminho ela encontraria a solução do seu problema. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós podemos pensar nos dias em que estamos vivendo, que são dias difíceis. Quantas pessoas hoje estão dessa maneira, não vê uma solução? Quantas pessoas às vezes vê a solução em protestos violentos, como nós estamos vendo aí, como nós estamos vendo lá no Iraque, irmãos, que o negócio lá está feio, é guerra, é coisa acontecendo todo dia. O mundo não vê mais solução e não tem uma solução. O mundano não tem solução. Mas nós, se nós olharmos para Cristo, há uma solução. A solução para os problemas do mundo, irmãos, para o problema do povo, do Brasil e do mundo, é Jesus Cristo. Se o Evangelho, irmãos, se ele continuar indo e caminhando do ponto que lá vai, irmãos, as coisas hão a cada dia de melhorar. E o Evangelho vai ir assim. Não estou dizendo que o mundo vai virar mil maravilhas, não. A gente sabe que a tendência é que vai piorar. Mas que se o Evangelho chegar, muitas pessoas vão conhecer essa palavra, que vão mudar o seu jeito de viver. Irmãos, creio que essa mulher, eu creio que ela já havia, às vezes, ouvido falar de Jesus. Às vezes ela já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus tinha feito. Eu creio que quando ela estava indo ali com o seu filho, aquela multidão em prantos, quando ela olha, eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que ela às vezes olhou e falou: olha, né, no pensamento dela, lá vem Jesus, né? Jesus está vindo ali, né? Mas às vezes ela não pensou, né? Ela não confiou no milagre, não sabia o que Deus tinha para fazer na vida dela. E às vezes nós conhecemos, em alguns momentos conhecemos a Jesus, e às vezes a nossa fé não alcança o nível para nós receber a bênção do Senhor. E aquela mulher, ao chegar ali, aquele povo encontrar aquelas duas multidões, aquela multidão que estava triste, aquela multidão que estava chorando, chegou a solução do problema. Quando Jesus chega, irmãos, a morte vira vida. Aleluia! Tem muitos que gostam de dizer, eu gosto mais quando eu vejo um pregador da palavra de Deus dizer isso, que na presença do Senhor até a tristeza tem saudade e alegria. E tem mesmo, e tem mesmo. O Senhor vai ali e opera um grande milagre.
O Senhor Jesus ressuscita o filho daquela mulher. Naquela hora chegou a solução do problema daquela mulher. E na hora que aconteceu esse milagre, todos que estavam ali estavam glorificando a Deus de ver aquele milagre, estavam adorando a Deus de ver qual grande maravilha foi que Jesus fizesse. Porque Jesus é maravilhoso, porque Jesus é bondoso. Irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo dias difíceis sobre a face da terra. Nós sabemos que Jesus está voltando. E há muitas pessoas hoje que estão como aquela mulher estava, sem esperança. Mas nós temos uma única e viva esperança. Você vai morar no céu. Eu vou morar no céu. No momento, num abrir e fechar de olhos, o Senhor arrebatará a sua igreja. O povo crendo ou não crendo, o Senhor Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. Aqui nessa terra, irmãos, e quando você estiver, você vai passar por lutas, você vai passar por dificuldades, mas vai chegar um dia em que será enxugada toda a lágrimas dos nossos olhos. Não terá mais lágrimas, não terá mais pranto, é só alegria. Mas o mundo anda em pranto, em lágrimas. Pessoas que não têm mais esperança, às vezes que já ouviram falar de Jesus, mas que não querem nem saber. Pessoas que andam tirando as suas vidas, se suicidando, se matando, tirando a vida dos outros porque não tem mais esperança. Eu estava no ponto de ônibus ontem, eu vi uma mãe falando ali da maior altura, falando dos seus filhos. Ela dizia que aqueles meninos não têm mais solução. É o seguinte, eu já falei com as polícias que a hora que matar não precisa nem de me chamar, porque eu não quero nem ver aquilo. Eu já pelejei, eu já gastei tantos mil com fazendinha, eu já gastei com isso, já gastei com aquilo, é traficante, foi falando aqui, foi batendo tanto mil, você, meu Deus, mas é uma alma. Eu virei para ela no meio daquele eu falei, minha senhora, eu sou um ex-dependente químico, eu fui viciado há 8 anos, eu estou aqui liberto, porque Jesus me libertou. Deixa eu falar para a senhora. Primeira coisa, o povo na hora, irmãos, todo mundo virou para olhar. Ali na rodoviária, primeira coisa, o filho da senhora não é vagabundo, o filho da senhora é um doente, porque o dependente químico hoje, além de ele estar debaixo do jugo de Satanás, ele é um doente, porque a pessoa troca por um prato de comida, prefere a pedra do que a comida. Falei, sabe o que eles precisam? Eles precisam de ouvir a palavra de Deus, aceitar a fé, para eles terem uma transformação. De outro jeito, ele não consegue. Eu também tinha pelejado de todas as maneiras. Eu já tinha pelejado de todas as maneiras. No dia em que eu pensei, hoje eu vou suicidar, eu escutava o diabo falando no meu ouvido, hoje acabou a sua vida. E ela disse, mas é mesmo, você escutava, eu ouvia, eu tinha alucinação, eu ouvia ele falando. No dia que eu falei, hoje eu vou me suicidar, naquela tarde, eu passo ali, uma bela tarde ali no centro do Arraialzinho do Pilar, ali, está lá o pastor Célio Roberto. Pastor Célio Roberto abre a palavra de Deus lá em Mateus 11, 28, eu passando, e ele lê lá, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Oh, glória a Deus, aleluia. Aquela palavra bateu no meu coração. Eu senti que eu estou tão cansado, será que é a hora mesmo? E naquela hora eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. E ali, eu parei ali, comecei a escutar aquela mensagem, irmãos. E ali, cabeça toda raspada, uma bala de 22 pendurada numa argola na orelha, perguntando, tudo rasgado, aquela coisa mais esquisita, aquele mal, aquela coisa mais terrível. E eu ali parado, olhando, as pessoas me olhavam, os clientes que estavam ali na outra caravana, e eu fiquei ali parado, eu não conseguia sair ouvindo aquela palavra. Eu contei esse testemunho para a mulher, de repente, né, ele disse, quem aqui, né, que deseja aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? E eu levantei a minha mão e aceitei Jesus como meu Salvador. Eu disse para ela, a solução do seu filho é Jesus Cristo. Ele precisa conhecer Jesus Cristo. Irmãos, graças a Deus que nós conhecemos essa palavra. Que nós temos essa esperança. Às vezes alguém pode dizer que nós não conseguimos. Irmãos, eu quero dizer, é uma palavra de Deus para você. Se alguém disser para você, você não vai conseguir, você vai repreender. Você não vai aceitar essa palavra de não vai conseguir, porque você vai conseguir sim, em nome de Jesus.
E a Bíblia diz, irmãos, que Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu dou graças a Deus. Quando eu e minha esposa nós chegamos aqui, nós começamos a arrumar o financiamento para nós arrumar o lote de construção da nossa casa. Muitas pessoas chegou e falaram assim: olha, José, você vai decidir nessa, eles não conseguem, porque a renda dos vocês dois é pouca, porque se eles não conseguem, porque é difícil, porque tem que ter tanto, tem que ter tanto. Eu falei: não, mas eu tenho a casa do Pilar, eu vendo a casa do Pilar, e a gente vai conseguir. Até eu falei para os irmãos colaborar para vender a casa do Pilar. Sabe por que eu estou dizendo para você que Deus dá aquilo, além daquilo que pedimos ou pensamos? Olha o resultado. Lutei, trabalhando numa padaria, numa pizzaria, dormindo 3 horas de prazo por noite, trabalhando em 2 serviços. E graças a Deus, irmãos, a gente conseguiu dar o sinal do lote ali, o lote já está no nosso nome. Semana passada o engenheiro me ligou. Hoje o rapaz ligou falando que o nosso negócio está sendo, de hoje até segunda, vai ser aprovado. E graças a Deus o dinheiro que a gente começar a obra já está na conta. E outra coisa, e a casa do Pilar está lá. Jesus não deixou vender a casa do Pilar, vai sair uma hidrelétrica no Rio Paranaíba. E o rio vai represar para cima. E casa do Pilar, que vale 10, 15 mil, vai pular para 50, 60 mil. Se eu entrego a casa por 20 mil, eu ia perder. Por que eu coloquei ela no tintim? Foi 3 vezes no tintim e não apareceu o comprador. Quantas lágrimas, pastor, eu derramei? Falei: Senhor, me ajuda a vender essa casa. E Jesus dizia: não, eu vou te ajudar, você vai construir sua casa sem vender de lá. Graças a Deus. Eu estou alegre, eu estou feliz na presença do Senhor. E vamos continuar, irmãos. Vamos continuar servindo ao Senhor. Quero dizer para você: não existe outro caminho, irmãos. É esse caminho que você está mesmo. É esse caminho. E quando você estiver aqui na terra, Jesus está te guardando, mesmo diante de tanta tribulação, de tanta luta. O mundo, irmãos, a palavra diz que 1000 cairão ao teu lado e 10 mil ao teu direito, mas tu não serás atingido. Pode acontecer o que acontecer, irmãos. É ano de política, pode acontecer o que acontecer. Pode vir perseguição, mas o Senhor é conosco. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração com os irmãos. Vamos fazer uma oração, vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelos missionários, né? Vamos orar pelos países que ainda não conhecem a palavra de Deus, que estão em guerra, que estão em lutas. Vamos orar, né? Pelas pessoas que estão nos presídios, que estão desenganados, por pessoas que estão aí, né, atoladas no crack, sem uma solução, né? Vamos orar por essas pessoas e vamos orar também uns pelos outros, orar pela igreja do Senhor que está na face da terra. Oremos. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu. Meu Deus, nessa noite, no nome santo de Jesus Cristo, nós te louvamos, meu Deus, nós te damos graças, Senhor, pelas grandes maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio, Senhor. Meu Deus, eu te louvo pela vida desta igreja. Meu Deus, eu te louvo pela vida do seu povo, Senhor. Meu Deus, nós te louvamos pelas grandes maravilhas que o Senhor tem feito. Quantos testemunhos, meu Deus, foram contados aqui. O Senhor tem operado maravilhas em nosso meio. O Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Senhor, nós temos visto os seus sinais, milagres, prodígios, maravilhas. Meu Deus, nesta noite, nós te apresentamos, meu Deus, as tuas mãos. Sim, Senhor, os países, meu Deus, que às vezes conhecem a Coca-Cola, mas não conhecem o nome de Jesus Cristo. Aqueles países que às vezes conhecem o meu nome, mas não conhecem o teu nome, Senhor. Sim, meu Deus, te apresentamos os missionários que estão no campo de batalha, meu Deus, pregando a tua palavra. Sim, meu Deus, abra a porta para os evangelhos, Senhor. Abra a porta para o evangelho deles, meu Deus, dos lugares mais remotos e mais difíceis. Meu Deus, te apresentamos as pessoas, meu Deus, que estão nas drogas, Senhor, que estão